Olá, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Professora Yasmin Frazão, minha convidada de hoje, já percebi que ela entrou aqui. Estamos aguardando nossos convidados, sejam todos bem-vindos. Estamos muito felizes por mais uma vez propor uma nova conversa, essa live que vai acontecer hoje, agora, a partir das 19 horas, nesse momento, e vamos conversar sobre a fonoaudiologia e o sono, a nossa qualidade do sono. Será que as pessoas sabem que a nossa profissão, que é a fonoaudióloga, pode ajudar na qualidade do sono das pessoas? Será que nós conseguimos fazer isso sozinhas? Ou nós precisamos trabalhar em harmonia, em equilíbrio e juntos, muito juntos, de toda uma equipe interdisciplinar? Então é sobre todos esses assuntos que nós vamos conversar aqui hoje, nesse encontro com a querida professora Yasmin Frazão. Então sejam todos bem-vindas, bem-vindos. Estou vendo muitas fonoaudiólogas entrando. Essa live está acontecendo então no nosso canal do Instagram da Voz Ativa, Escola Dinâmica. Nós somos uma escola que promovemos cursos de atualização, de aperfeiçoamento, de especialização na área da fonoaudiologia e também em outras áreas de atuação da comunicação, como na voz, na oratória. Então hoje, motivadas por um curso que nós propomos para acontecer aqui na região sul e que a doutora Yasmin abraçou essa ideia e coordenou esse curso que vai finalizar agora, esse final de semana, com certeza com chave de ouro, é que nós pensamos então em fazer essa live e conversar sobre esse tema que é tão importante, tão inovador, tão sério e que nós precisamos de estudar tanto, nos atualizarmos, publicar no assunto. E eu queria falar para vocês que eu conheço a professora Yasmin há muito tempo e eu lembro da primeira aula que eu assisti com ela, que foi sobre disfagia, que eu fiquei tão encantada e foi um prazer tão grande assistir aquela aula. Ela ministrava aulas sobre disfagia e principalmente paralisia cerebral, e eu me apaixonei por ela. E desde então sempre a segui e sempre a convido para vir para os cursos de especialização aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Normalmente ela finaliza o curso de especialização, está trazendo casos clínicos e discutindo a motricidade orofacial nos seus diversos aspectos. E nós, além de eu ter uma sintonia tão grande com ela, com a ciência, e admirá-la tanto pela profissional que ela é, eu também tenho uma sintonia pela arte. Ela adora a arte, adora a música, e eu também adoro. E também por tomar vinho. A gente adora tomar vinho, a gente adora conversar, a gente adora ir para os bares. E então a gente está louco de saudades para fazer isso de novo. Mas enquanto a gente não faz isso, a gente está aqui se conectando com todos vocês. Sejam todas bem-vindas. Estamos iniciando a live sobre a fonoaudióloga. Pode ajudar na qualidade do sono, na sua qualidade do sono? Então eu vou chamar aqui a minha convidada. Deixa eu ver se eu consigo. E a professora Yasmin. Professora Yasmin, pode, se eu ver se eu tenho que te receber, enviar um convite. Não. Pronto. Vamos ver se a doutora Yasmin aceita o meu convite. Estamos aguardando.
Aguardando a professora Yasmin entrar. Tá tudo certo, professora? Estamos aguardando. Aqui está dizendo aguardando a professora Yasmin. Frazão entrar. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Estamos aqui ao vivo e a cores. Hoje eu estou aqui no meu consultório. Tá tudo bem, professora Yasmin? Não conseguiu entrar. Oi, professora Yasmin. Estou tentando enviar de novo o convite. Acho que agora ela vai conseguir, acho que agora vai dar certo. Yes! 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 Consegui! Bem-vinda! Que bom, querida! Que bom estar aqui com você. Pronto. Todos estão nos ouvindo, em primeiro lugar, todo mundo está escutando, o som está bom. Sim, Juliana Pano, a nossa assistente principal, está ouvindo bem, está tudo certo? Boa noite, olha a Lilian Krakauer entrou, sejam todos bem-vindos, estamos iniciando então essa live. Eu acho que essa live é também em homenagem ao nosso último módulo do curso que está acontecendo, que vai acontecer nesse final de semana. E eu já falei a impressão que eu tive desde o primeiro momento que eu assisti a sua primeira aula, e depois disso já foram muitas, e de tudo que a gente tem em comum, que também vai desde a ciência até tomar vinho. Adoro. Adoramos. Então, professora Yasmin, eu queria que você falasse da sua trajetória, porque eu sei que tu foste uma fonoaudióloga de muita coragem. Eu acredito que isso às vezes é difícil a gente tomar uma decisão de, depois de um certo tempo, estar tão voltada para uma área da fonoaudiologia e de repente trocar para outra completamente diferente. E agora adentrar para a área do sono também. Então, por favor, se apresente para quem ainda não lhe conhece. Um monte de gente não me conhece. Olha só, eu comecei lá atrás, no século passado, 1981 eu me formei, e desde esse ano eu já comecei a trabalhar com pacientes com alteração neurológica. Então, todos os cursos de formação que eu fui fazendo foram nessa área. O meu mestrado também foi na PUC de São Paulo, também na área cerebral. Naquele momento, que foi em 1996, foi um mestrado na área da linguagem e paralisia. Daí, me mudei da linguagem para a linguagem e trabalhei muitos anos, uns 4 anos, intensamente na rede de São Paulo, com parceiras queridas, a doutora Ana Martim, Cristiane Soares, e a partir do ano de 2004, eu comecei a fazer cursos de estética, para mim. Eu queria envelhecer bonitinha. E me encantei pela área da estética, e a partir do ano de 2006, eu encerrei as minhas atividades na área da disfagia. E aí sim foi uma grande virada. Eu me mudei para a motricidade orofacial, iniciei fazendo toda a formação dentro dessa área, curso com a doutora Irene Marquesan, doutora Irene Gueto, doutora Lilian Krakauer, enfim, todas as estrelas da motricidade orofacial, e fiz o aprimoramento na estética. Quando foi o ano de 2010, eu fui para a área do sono porque as minhas clientes que vinham para a estética entre 50 a 70 anos de idade roncavam.
E eu achava que era o fim elas estarem todas lindinhas e o marido empurrá-las para fora do quarto porque roncavam. Sim. Estudar a área do sono e o primeiro curso que eu fiz, então, foi em 2000 com a doutora Kátia Guimarães. Eu fiz 2 cursos iniciais com ela. Na época, nós não tínhamos a quantidade de que nós temos agora, nem esses cursos grandes em que profissionais das áreas da medicina. Eu acho que está reverberando um pouquinho o som. Eu não sei. Eu vou puxar um pouquinho, um minuto só. Tá. Vou tentar aqui para ver se às vezes isso melhora. Melhora. Pronto. Então, nós não tínhamos esses cursos com uma formação mais ampla, sabe? E comecei a trabalhar na área do sono, fazendo supervisões com a doutora Kátia Guimarães, com a doutora Vanessieto, e até que chegaram esses cursos maiores, multiprofissionais, e eu não paro de estudar, né, Lígia? Eu sou uma fissurada. O doutorado é na área da estética, fonoaudiologia estética, porém tem uma pegada, o doutorado tem uma pegada com envelhecimento. E eu acho que tanto a área do sono quanto da fonoaudiologia estética, que estão dentro da grande área. Na realidade, as duas não são áreas, são campos de atuação. Esses 2 campos de atuação, tanto o sono quanto a estética facial, que estão contidos, né, cabem dentro da grande área que é a motricidade orofacial, tem várias correlações. Todo o trabalho de motricidade voltado para as funções de mastigação, deglutição e respiração, que eu tenho que fazer obrigatoriamente na área do ronco, também é desenvolvido na área da estética. Então, eu venho caminhando com esses 2 campos, e também a pegada do doutorado é o envelhecimento. E o ronco acontece muito depois dos 50 anos, principalmente na mulher. Quem sabe esse daí vai ser meu pós-doc. Mulher pós-menopausa e ronco, que é muito estudado também. E aí eu caí no sono por isso. Saída da disfagia, junto com a estética, e daí estou aqui no sono. Que linda trajetória, muito lindo. Yasmin, a fonoaudióloga, tu já esclareceste, é um campo de atuação, a área, não é uma área, é um campo de atuação que a fonoaudióloga pode optar em fazer, e ela tem um guarda-chuva amplo, porque eu vejo muitos dos meus pacientes de voz trazem isso muito. Eu tenho um problema de voz, mas eu também ronco. É possível fazer alguma coisa nesse sentido? Porque eu acho que a mídia também já divulgou quão importante é o nosso trabalho, de alguma forma. As pessoas já conhecem, não é? Sim. E então eu queria te perguntar assim, o que é a certificação em medicina do sono? As fonoaudiólogas, é importante que elas tenham essa certificação, não é uma especialização. Não é uma especialização. Existe um curso que faz do começo ao fim, ou são vários cursos que podem possibilitar essa certificação? Como é? Tá. Olha, eu vou até usar uma cola, vou usar uma... Opa! Desculpa, tem alguma coisa... Alguém entrou numa ligação contigo? Sim, desculpa. Um minuto. Desculpa. Pronto. Eu vou colar um pouquinho uma fala da doutora Esther Bianchini, que essa semana, ela, em uma das lives, ela explicou com muita propriedade o caminho e até essa certificação. Então, primeiro, falar para todo mundo que está ouvindo o que é a Associação Brasileira do Sono. Nós somos certificadas pela Associação Brasileira do Sono.
A Associação Brasileira do Sono é uma instituição científica multidisciplinar e ela é reconhecida mundialmente e premiada mundialmente também. E ela congrega profissionais de várias áreas. Então, odontólogos, psicólogos, ortodontistas, pneumologistas, todos os médicos que trabalham na medicina do sono. E ela confere o certificado atualmente para médicos, psicólogos, odontólogos e o fonoaudiólogo. Nós começamos a ter essa certificação na área do sono em 2016. Eu fui da primeira turma que obteve esse certificado, e esse certificado pela ABS tem uma importância muito grande para a gente, porque não é um certificado dado pelos nossos parceiros, não é pelos fonoaudiólogos, mas sim é por uma instituição científica tão reconhecida que chancela, ela confere uma credibilidade para a expertise do nosso trabalho. E são esses profissionais todos, médicos, odontólogos, psicólogos, que vão fazer os encaminhamentos para a gente. Então, é uma certificação que é realmente muito importante. E para concorrer, para obter essa certificação, a gente concorre a um edital. Nesse edital, você tem que cumprir uma pontuação. Então, em 2006, preenchi essa pontuação que era necessária. Eu fiz a prova técnica escrita primeiro. Fui aprovada, nós todas que fizemos. E daí é muito difícil essa prova? Ai, não é fácil, não, sabe? Eu achei, Você tem ideia, quando eu fiz, eu falei assim, não faz mal se eu bombar, eu faço de novo ano que vem. Porque Sim. eu estava tensa, né? Então, fiz a prova, e daí você é aprovada, ela é corrigida no mesmo momento, e daí em seguida a gente tem que fazer a prova prática, que é a exposição de 2 casos clínicos. Acompanhamento clínico então, de 2 casos, para comprovar que você não só estudou muito para fazer essa prova escrita, mas você tem expertise de pôr a mão na massa. Atendi, estudei, fiz diferença, teve mudança, e toda a análise, desde a avaliação até a conclusão desse caso clínico. Então, eu valorizo mais, sabe, Lígia, esse certificado. Hoje nós somos 28 fonoaudiólogas certificadas pela ABS, e a nossa luta atual, como bem colocou a doutora Esther Bianchini, é para que saia uma resolução do Conselho Federal da competência do fonoaudiólogo para trabalhar no sono, que é isso que está faltando, né? Mas nós seguimos com publicações, não é só a área da motricidade, não é só o profissional que trabalha com motricidade orofacial que tem essa competência ou que pode requisitar ou concorrer a essa certificação. Como você bem falou, pessoas têm um trabalho muito bonito da Bruna, não vou lembrar o sobrenome dela, de voz. Se alguém estiver assistindo, se a Lilian estiver por aí, não me lembro sobre o sobrenome dela, mas a Bruna tem um trabalho muito bonito falando do impacto da insônia, noite mal dormida na voz. Bruna Rocha, obrigada, Lilian. A Bruna Rocha, que é orientanda da doutora Mara Belal. Então, hoje nós temos artigos publicados em várias outras áreas da fonoaudiologia, correlacionando problemas do sono e as áreas de aquisição de linguagem. Então, linguagem, eu ia falar de linguagem. Perturbada por aprendizagem, criança que não dorme bem. Atenção, a fluência da fala, tem trabalho muito bonito da Sandra Merlo. A área de processamento auditivo. Sim. E a apneia, correlacionando essas 2 áreas. Então, o campo é vastíssimo
E nós queremos batalhar para que os fonoaudiólogos, que também não são da área da motricidade orofacial, façam essa certificação, porque as pesquisas e a contribuição, tanto para a nossa área de fonoaudiologia, quanto para todas as outras áreas da medicina do sono, que estão envolvidas na reabilitação desse paciente, possam ganhar com essas pesquisas. Eu fico muito orgulhosa, sabe, de fazer parte dessa área. E quando o ano passado, há 2 anos, não lembro, foi começo do ano passado, tivemos um simpósio aqui em São Paulo de fonoaudiologia, e a apresentação desses trabalhos, nós todas ficamos muito orgulhosas, porque são teses de doutorado, trabalhos de mestrado muito, muito profundos, um estudo muito, muito importante para a reabilitação desses pacientes, para o tratamento e uma intervenção mais pontual também, muito importante. Que bacana. Isso que é a educação. Sim. E vocês, acho que é um grupo de 5, é um grupo de 10, um grupo de 7 mulheres fonoaudiólogas, acho que mulheres, que desbravaram esse caminho. A Esther Bianchini, eu penso que é a liderança assim, principal, Sim. uma das principais, não é? Que chama atenção, que batalham, não é? A tua imagem está bem granulada, está cortando um pouquinho a tua transmissão. Opa! Eu tô te ouvindo super bem. Pronto. Super bem, eu tô te ouvindo. Tá. Quem foram as pessoas que iniciaram com tudo isso? A grande fundadora, a doutora Kátia Guimarães, desde a monografia dela de especialização no Cefac, ela já falava sobre os distúrbios do sono, isso foi em 99. A publicação do artigo dela, da tese de doutorado, foi publicado em 2006, teve uma repercussão, e depois dela, a doutora Vanessa Ieto, pesquisando ronco, doutora Fabiane Kayamori, pesquisando o impacto dos exercícios fonoaudiológicos na apneia obstrutiva de sono em casos moderados e graves. A Giovana Giaféria, que fez o mestrado falando da importância da adesão ao tratamento para o ronco e a apneia quando se associa o PAP com a fonoaudiologia. E hoje, ainda não terminei de ler, mas tem um trabalho recente de mestrado na PUC de São Paulo, da Andressa Silva. Ela foi orientada pela doutora Esther Bianchini, que é um trabalho muito, muito bonito. Elas investigaram o que acontece realmente com os exercícios fonoaudiológicos. Uma investigação que contou com uma parte de coleta de dados com eletromiografia de superfície nos músculos masseter e supraioideus e a nasofibroscopia. Então, elas realizaram exercícios que são divulgados em todos esses trabalhos já publicados, para ver o que realmente acontece, onde tem uma área de maior estímulo. Será que todos os exercícios são bons mesmo para reabilitação? Dá para a gente escolher de acordo com a dificuldade, com o perfil de paciente? É um trabalho belíssimo. Mas eu não acabei de ler ainda, viu? Mas eu já recomendo. E Yasmin, o que é a terapia Milton? Você consegue bem? Te ouço bem, te vejo bem. E você? Você está anulada e está cortando um pouquinho a tua fala, mas... Ué, que estranho. Aqui tá tudo bem, comigo tá tudo bem. Pessoal, será que nos enxergando bem? Pode ser a minha internet. Ok. O que é a terapia Vamos Milton? Me ouve? Estou te ouvindo. Eu queria te fazer uma pergunta. Terapia miofuncional orofacial. É isso. O que é? Explica para nós.
para o sono, isso, na relação com o sono. E também, como a gente estava falando, bom, eu sou da área da voz, eu sou da área da linguagem, eu preciso conhecer a terapia, como que é? Ou eu encaminho para alguém da motricidade facial, escuto tudo perfeito, A mas não coisa é assim. vejo a voz ativa. Ah, não me vê? Ah, eu me preparei tanto. Que E estranho. eu acho que deve ser alguma instabilidade tua, talvez uma instabilidade da tua Da minha, internet, da Lídia. minha internet, só se eu passar para 4G, será? A minha internet é tão boa aqui. Eu estou no consultório, Ou não sei. mas dá para ver e ouvir a Yasmin Dá, bem estranho e eu pareço super bem. Eu acho que se eu não consigo sair bueno. daqui, né, e trocar. Vamos em frente. Tocando, eu entendi a pergunta, deu para ouvir direitinho. Olha só, qualquer fonoaudiólogo das outras áreas, eles podem fazer. Ai, melhorou tua imagem, yes. Eles podem fazer. Tá estável mesmo. Sim, agora tá bom. Qualquer profissional das outras áreas, seja da audição, da voz, da linguagem, da fluência, podem fazer pesquisas na área do sono, sim. É importante que eles façam uma formação, assistam cursos que os habilite a compreender o que é esse distúrbio do sono. Agora, se ele quiser atuar na área para reabilitar, ele tem que ser especializado na motricidade orofacial. Porque uma coisa é a terapia, em que eu vou adequar, de um lado, a musculatura toda relacionada ao sono, que é oro, hipofaringe, toda essa área que vai desde a rinofaringe até a glote, e também adequar paralelamente aos exercícios que são de repetição, de contração e ativação muscular desses músculos. Paralelamente a esse exercício, nós temos que fazer também a reabilitação das funções orofaciais. Evidentemente, respiração, lógico, mastigação e deglutição. Então, o profissional fonoaudiólogo que tem a especialidade dele na área de voz, não conheço, mas a maioria de vocês não faz um trabalho de reabilitação das funções orofaciais, sim? Mastigação, deglutição, respiração, vocês trabalham Muito, muito respiração. total. Fatores respiratórios, total. Uhum. Alguém que trabalha na linguagem também não está habilitado nem a fazer uma avaliação miofuncional orofacial. Então, para fazer a terapia com um paciente, tem que ter formação na área do sono. Desculpa, na área da motricidade orofacial. As outras áreas podem pesquisar, como fizeram já esses pesquisadores com artigos publicados, porque eles vão encontrar qual é a interferência desse distúrbio do sono na sua área específica. Seja de audição, fluência, linguagem ou voz. O que consiste a terapia? Eu tenho que fazer uma entrevista inicial. É um processo terapêutico. Então, a mioterapia orofacial começa com essa entrevista, a história clínica do sujeito, que tem que ser muito detalhada e ela é complementada por protocolos de investigação, questionários específicos da área do sono. Eu, por exemplo, nós temos dois grandes instrumentos de avaliação na motricidade orofacial. Um é o AMIOF, o outro é o MBGR. Eu uso o MBGR. Então, eu faço a entrevista clínica usando o proposto no protocolo do MBGR e complemento essa história clínica do MBGR com os protocolos específicos do sono. Particularmente, eu uso Epworth, eu uso o questionário de Pittsburgh e uso o questionário de Berlim. Feita essa avaliação inicial, aí eu procedo
o exame clínico, que consiste em investigar a motricidade dos músculos envolvidos na mastigação, deglutição, respiração, na fala, não é? E também as funções de deglutição, mastigação e fala, de acordo com o proposto pelo MBGR, ou quem usa o AMIOF, de acordo com o que foi proposto pelo AMIOF. A partir daí, eu vou traçar um plano terapêutico e eu vou eleger alguns exercícios para que esse paciente possa condicionar palato, condicionar língua, parede lateral de faringe e trabalhar a respiração nasal, que a grande maioria respira pela boca. Tá? Para eu poder atender, ou sim, esse paciente tem que passar por um otorrinolaringologista, que vai ver se tem alguma alteração anatômica, anatomofuncional, alguma obstrução que seja estrutural ou algum problema funcional, rinite, bronquite, outras ites aí. E ele também vai ser o médico que vai pedir a polissonografia do sono. Eu gosto quando o médico também faz a nasofibrolaringoscopia. Para mim, é bem importante que esses dois exames sejam realizados. Eu, particularmente, não atendo sem que o paciente passe pela polissonografia, de jeito nenhum. E isso é o preconizado pela Associação Brasileira do Sono também. Não dá para iniciar um atendimento sem esses exames todos. A partir daí, o cliente pode ser direcionado para as outras áreas, se forem necessárias. Ortodontia, pneumologia, mas o caminho de entrada, a porta de entrada vai ser o otorrino mesmo, né? Bom, aí tem as variações. Tem, como estava hoje lendo na dissertação de mestrado da Andressa, da PUC de São Paulo, tem gente que faz uma série enorme de exercícios, outros não. Eu prefiro escolher 2 ou 3 e sigo com eles, né? Eu acho que a dissertação da Andressa vai iluminar a nossa escolha. E talvez seja trace novos caminhos para a gente eleger esses exercícios. Então, eu acho que poucos exercícios, eu priorizo demais a postura habitual de língua. E o paciente vai fazer uma primeira etapa de atendimento que pode variar de 5 a 7 atendimentos, uma vez por semana. Depois disso, eu posso espaçar 2 sessões por 15 dias, e aí eu finalizo essa primeira etapa. Depois dessa etapa, a minha conduta no consultório é particular, não é comum a todos os fonoaudiólogos. Ele vem ao consultório uma vez por mês, por 6 meses. Porque aí eu vou fazendo pequenos ajustes e a gente sabe isso, é uma conduta que eu tenho com todos os pacientes, seja estética, ortodontia, ronco, o que for. Esse segmento, uma vez por mês, por 6 meses, me dá mais garantia que aquilo que, no caso do roncador especificamente, aquilo que ele vai ter que manter fazendo até os 120 anos, entre na rotina dele. Porque ele vai, ou sim, ter que manter pelo menos 1 ou 2 exercícios até os 120 anos. Se parar de fazer, volta todo o quadro. Como na voz tem muito isso, condicionamento muscular, vocal, que tem que ser contínuo, então a gente tem um período que a gente faz esse trabalho e depois tem que manter, uma vez por mês pelo menos, para a gente fazer a troca do treino também. Mas isso, tem principalmente quem é profissional da voz, tem que manter até os 120 anos para poder se manter bem. E eu vejo muita relação com a voz. Nós trabalhamos muito a questão do nasal, nós trabalhamos muito faringe, trabalhamos muito palato, trabalhamos com a língua, porque por isso que eu vejo muita proximidade das duas áreas. Então a gente tem que estudar a motricidade orofacial, quem gosta da voz e quem sabe, não é? Poder atuar nessa área. Nós podemos incorporar alguns exercícios de vocês
aquele exercício que é feito com o LaxVox, o tubo. Holandês, aham. Isso. Ah, Sopro. é muito usado. É. É muito usado o sopro, Uhum. variando a resistência de acordo com a profundidade do tubo, né? Na água, na garrafa de 500 ml. É muito usado por quem trabalha com sono também. Esse final de semana eu fiz um curso sobre fisiologia da voz com a Thaís e com as duas. Thaís vai... As duas do que são da respiração. É maravilhoso. Então a gente aprende muito e é muito bacana. Bem, eu queria perguntar. A fono, a gente perguntou, a fono pode ajudar, então. Sim, a fono ajuda a qualidade do sono. Sim, nós ajudamos. Mas ela trabalha sozinha nisso? Nem pensar, nem pensar. Nós ajudamos, trabalhos todos publicados mostram uma melhora na sonolência diurna, com a intervenção da fonoaudióloga, uma melhora no sono, tá? O padrão de respiração tornando-se nasal, há uma melhora geral, qualidade de vida também. Só que a gente não trabalha sozinha de jeito nenhum. E daí a minha garra de montar esse nosso curso, viu, Lígia? Isso, eu queria que tu falasse sobre isso, sobre o curso também. Convidando outros profissionais, porque todos eles são importantes na reabilitação do roncador, né? Ou do apneico. A questão de ter, tanto para o diagnóstico como para o tratamento, que muitas vezes vai estar associado, seja por meio de uma cirurgia, de um aparelho ortodôntico, por medicação. Então, é ingênuo o fonoaudiólogo que pensa que vai pegar qualquer um desses trabalhos, todos os exercícios são descritos, vou fazer esses exercícios e tudo vai dar certo. Não vai dar certo. E isso é uma questão grave, sabe? Eu acho que até ético também. Por isso a insistência em cursos de formação em que outras áreas do sono estão imbricados nesse trabalho, apareçam na formação do fonoaudiólogo e que ele aprenda para entender o que é o distúrbio do sono. Para ele poder encaminhar e até dizer, isso não é para eu atender. Eu posso até avaliar esse sujeito que veio para a minha clínica, porque sabe porque eu trabalho com ronco, porém, após eu concluir a avaliação, eu falo, não é aqui o seu lugar. Eu vou te encaminhar para o médico. E isso é muito importante. E é muito importante a questão da interdisciplinaridade, que eu falo isso muito, eu gosto. E outro dia eu estava falando, desde a época da disfagia, isso era tão imbricado, sabe, no trabalho. Né? Não tem como atender sozinha. Não tem como trabalhar sozinha. E não adianta também, Lígia, ter uma somatória de profissionais. Então, assim, a causa da apneia do sono é multifatorial. Então, eu tenho que ter multiprofissionais atendendo. Só que uma somatória de pessoas que não estão interconectadas não resolve nada, coitado do paciente. E mais ainda, interdisciplinaridade significa conhecer o campo de atuação daquele outro profissional. No caso do ronco, não tem como encaminhar para qualquer otorrino ou qualquer ortodontista. Não vai acontecer. Tem que ser um profissional da outra área médica que sim tenha formação na medicina do sono. Então, isso é uma batalha. Vamos conseguir! Conseguir! Por isso eu fiquei tão feliz quando esse curso se realizou, sabe? O aceite dos professores que nos deixou também tão felizes, e também espero que os alunos que estão lá conosco possam ter entendido a dimensão desse trabalho, que não é só pedir para o paciente mexer o palato, abaixar a língua e pôr a língua para cá e para lá. A intervenção na área do sono é muito maior que isso, né? E a questão de trabalhar sempre junto. Eu tenho consultório aqui em São Paulo
Eu sou el equipo, mas não tenho ninguém assim, não trabalho numa clínica constituída como várias pessoas no mesmo espaço clínico. Mas eu sim encaminho e converso com os profissionais, mando os meus relatórios para os profissionais de outras áreas. Impossível trabalhar só. E aí, bom, a preocupação com a formação, eu não sou vinculada a nenhuma universidade, estou no doutorado, lógico, dentro da FOB lá em Bauru, fazendo meu doutorado, mas não sou contratada, não sou funcionária acadêmica, né? Porém, eu sempre tive a preocupação de uma formação consistente para o fonoaudiólogo, sabe? Eu acho que precisa, é ético, você tem que estudar, por isso que eu não paro de estudar. Na altura dos meus 62, eu estou aqui estudando, terminando o doutorado, eu vou para o pós-doc. Maravilhosa, parabéns. E eu acho que isso é uma inspiração, eu acho, para a fonoaudiologia. E eu acho que é um exemplo de ética, profissionalismo, e que eu penso que essa nova geração tem que beber dessa água, desse Bom, espero, né? Algum lastro, porque eu acho que não é justo com o paciente, sabe? Sair da graduação, entro no mercado de trabalho e saio arrasando, né? Não é justo com o aluno, quem dá aula, não é justo com o aluno parar de estudar e repetir sempre a mesma tela na aula, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente fica apavorada de como a gente tem que estudar, não é, Yasmin? Como é rápido, como tudo muda. Então, a gente tem que estar atualizada. Eu saí da disfagia, eu estava extremamente cansada. Foram 25 anos trabalhando na área de neuro. E aí me encantei pela estética. Eu falei, ai, que bom, agora eu vou fazer só coisa relax. Bom, tratando do envelhecimento dessas mulheres. E daí, quando apareceu o sono, eu falei, acho que é tranquilo. Não, eu estou tão apavorada quanto na disfagia. Porque é uma doença muito séria. Então, eu acho que nunca é demais falar quão grave é isso. Nós tivemos chance lá no nosso curso de ter as aulas, todos os médicos. Me impressiona muito. A doutora Sara está aqui. A doutora Sara, isso ela mesmo. Tá aqui, vi que ela passou por aqui. Uma aula maravilhosa. Acompanhe a doutora Sara nas redes, porque é lindo o Instagram dela, traz muitas informações e ela é maravilhosa. Sim, e a aula dela, eu acho que a primeira vez que eu assisti foi o ano passado, assim, gritou o transtorno metabólico que essa doença faz no indivíduo. Então, o fonoaudiólogo tem que ter uma consciência séria disso que ele está entrando. É uma área, é difícil, eu não acho que é fácil, é de muitas dúvidas. Eu tenho meu grupo de estudo, as duas queridas Lilian Krakauer e Silvia Manzi. A gente não para de estudar, se atormentar com isso, e é muito sério. Então, eu acho que vou falar um pouquinho, não sei se você quer isso agora, mas falar da alegria que eu tive de poder constituir e formar esse curso. É isso, eu queria que falasse disso, sim. Daí porque eu acho que é esse empenho que não é pessoal, né? Eu acho que é em prol da nossa área da fonoaudiologia, é um empenho de formar bem o aluno e de convidar pessoas que são expertises, né, na área. Então, nós tivemos, eu quero agradecer nominalmente aqui, Dr. Jorge Pinheiro no primeiro módulo. Maravilhoso. Falando da fisiologia, da SAUS, de toda a parte de avaliação que ele domina tão bem, a polissonografia. Tivemos a doutora Renata Drummond e doutor Gerson, falando respectivamente da área de otorrinolaringologia
Então, a anatomofisiologia e a intervenção do otorrino em crianças, a doutora Renata, em adultos, doutor Gerson. Depois, a doutora Márcia Mas também, falando da parte de odonto, com muita propriedade. E as queridas Sara Giampar, que deu aquela aula show de Super metodologia. show, ela é muito show. Então, bebê, eu posso falar isso aqui? Uma pequena, nossa. E a doutora Raquel Irata, com uma aula do CIPAP, eu acho que, sabe, eu fiquei muito feliz e eu tenho só a agradecer a todos eles. E eu acho que nós duas, né, Lígia, Com de termos. certeza, eu estou muito realizada. Eu queria dizer que esse curso a gente começou presencial, era para ele acontecer uma vez por mês. Sim, isso também. Nós começamos comemorando ele tomando espumante ali no Domitila na sexta-feira. Abrimos com chave de ouro o curso e depois entramos na pandemia e os alunos todos acataram a continuar, a dar continuidade do curso, assim como a gente está fazendo. Está sendo muito produtivo, não é? E nós estamos finalizando agora, nesse sábado e nesse domingo, a gente dividiu em 2 dias, com a professora Yasmin, e os alunos estão super na expectativa. E eu, como coordenadora da escola, quando eu te propus, eu lembro que nós estávamos, eu acho, num congresso em algum lugar, lembras? Que eu comecei a te cutucar. E assim, tu coordenaria Paulo, acho que foi em São Paulo. Então, fui cantando, seduzindo. E, claro, como é uma área nova, eu vejo aqui, na minha experiência, eu vejo muito que nós, gaúchos, somos um pouco resistentes, às vezes, com novidades, com buscar acatar novas propostas de trabalho. Eu sinto um pouco isso, assim, pessoal. Então, nós não tivemos tantos alunos, não foi? Foi um grupo pequeno, maravilhoso o grupo. Um grupo mas pequeno. mesmo assim, a gente bancamos, né? Vamos fazer o curso acontecer, porque foi isso. A ideia é que é um curso embrião para que a gente possa trazer cada vez mais, desenvolver mais essa formação dos profissionais nessa não é área, e sim nessa campo de atuação. Campo de atuação. Isso. Porque tem que estudar, não é, Yasmin? Muito. Sim, e eu acho que quando nós montamos também, o Sul tem pouca difusão de cursos nessa área, né? E como era presencial, bom, vamos arrastar para cá. Eu penso que no futuro, o próximo curso, talvez congregar até mais professores, fazer uma formação um pouco mais longa e talvez um curso híbrido, porque o que os professores que eu tenho assistido sobre telemedicina, teleatendimento, teleeducação falam é que entramos nesse carro agora da pandemia das teles e não vai ter volta. Acho até que está uma comoção muito grande. Hoje, na Folha de São Paulo, tinha uma reportagem grande sobre os problemas que o Zoom, né? A doença do Zoom. A gente fica na tela o dia inteiro, reunião o dia todo, aulas o dia todo. Isso dá um certo cansaço em todo mundo, né? Porém, eu acho que a combinação híbrida, algumas aulas presenciais, algumas aulas à distância, podendo chamar profissionais de vários cantos, é uma coisa que é muito interessante. Então, a se pensar, né, para o futuro aí. Eu acredito que o presencial sempre é o presencial, não é a troca, o encontro, a dinâmica que acontece na sala de aula, mas acredito também nisso, assim, que vamos ter que mesclar, porque é tão difícil a gente também proporcionar cursos com profissionais, às vezes, de tão longe, não é? Então, essa é uma maneira mais dinâmica que a gente pode facilitar. Sim.
a vinda de alguns vêm presencial, outros não, mas eu acho que essa formação é importante, eu acho que o fonoaudiólogo tá começando a aderir mais, a se interessar mais. E aqui em São Paulo nós teríamos esse ano vários cursos longos de formação, todos foram postergados e, bom, vamos esperar o que vai acontecer agora. Yasmin, eu queria te perguntar ainda como que tu vê na tua experiência, até na tua experiência de vida agora nesse período, sobre o teu sono, sobre a qualidade do sono, como que fica? Porque eu vejo muito isso, eu canso bem mais, eu atendo muito por teleatendimento, meus pacientes todos passaram para o teleatendimento, mas me exige muito, muito, fora as lives e tudo que eu quero assistir e acompanhar. Então, e eu a gente aqui em São Paulo, acho que no Brasil todo, não, nós estamos chegando quase no terceiro mês de confinamento, né? O primeiro mês para mim foi o mais aterrorizante por tudo. O fato de estar confinada, o horário, a minha rotina diária virou de cabeça para baixo e eu ia dormir muito tarde, acordava tarde, ou às vezes dormia tarde e tinha que acordar cedo. Eu tive um tempo até começar a atender por a distância. Bom, somou-se ainda a mudança da minha casa, eu saí de uma casa e vim para um apartamento. Tudo no meio da pandemia, no começo da pandemia, foi grave. Eu lembro, nossa. Depois que eu entrei no ritmo, eu acho que tem o estresse do dia todo em frente à tela, né? Os atendimentos, eu comecei com certo receio, mas depois eram pacientes que eu já vinha atendendo, então eu só dei seguimento, foi muito tranquilo. Eu cheguei a fazer algumas avaliações finais, que eu falei com o cliente depois, é uma porcaria, agora eu já estou bem mais habilitada. Então, eu já entendo toda a questão da gravação, estou me sentindo mais confortável para avaliar também. Porém, essa semana comecei a entrar com atendimento presencial, toda paramentada. Agora, o sono é perturbado, Lígia, não só para a gente de pronto ter que tomar várias atitudes. Eu acho que é uma questão psíquica, emocional forte. Eu fiquei muito, muito impactada no começo. Agora eu posso falar isso sem chorar, mas primeiro mês eu começava a falar sobre a pobreza do Brasil e as pessoas não tinham água para lavar a mão. E isso, eu fiquei assim, é muito ruim. Eu não aguento. Ainda fico meio assim, sabe? Então, a gente é muito privilegiado, né? A gente está no mundo, a gente está numa bolha. Esse impacto da pobreza no nosso país, assim, sabe? E aí muito trabalho. Eu acho que, eu não sei o que aconteceu, mas com a pandemia aumentou o número de trabalho. Lá no doutorado, um monte de tarefa. A gente tem como aluno do programa orientar algumas alunas, não é? Então, muita coisa para ler. E à noite se acorda, no meio da noite, meu Deus, eu tenho que ler, eu tenho que... Bem isso. Não dá então, para meu sono foi para o espaço. Este último mês, o que eu fiz? Depois de assistir a Sara por 3 vezes... Não é pior que se tu não dorme, tu fica lembrando da Sara. Não, depois tu não faz exercício, tu lembra da Sara, tem que fazer. Uma linda. Depois de assistir a Sara 3 vezes, uma aula no grupo de estudos, aqui no nosso grupo, eu tomei a coisa melhor para mim. 5 vezes de exercício aeróbico moderada intensidade na semana. Então, dos 7 dias, 5 vezes, 30 minutos, eu suo a camisa e volto bem.
Tá ela lá. Pronto, Sara. Yes. Isso foi mágico. Outra coisa, eu assisto quase nada agora de coisas de lives e tudo. Olha o Se doutor tem... Jorge, olha lá, dizendo que nós somos queridos. Que live é essa? Amado, querido. Então, se tem no IGTV eu assisto. Eu estou num grupo de estudos um grupo de Whats, né? Que tem a cada 15 dias uma aula magnífica, essa eu não perco. Mas eu diminuí, viu, Lígia? Eu acho que todo mundo diminuiu, o tanto que está com lives e Zooms e aulas, não processa, sabe? A gente não consegue processar. E o cansaço mental é exaustivo. Então, isso perturba o sono, sim. Sim. E aí que a gente tem que fazer um tratamento com a doutora Silvia Conway, quem sabe nossa próxima convidada para o próximo curso, terapia comportamental para o sono. Olha, tudo. Isso eu acho importantíssimo. Ela é um show para falar disso. Eu quase liguei para ela. Falei, olha, estou acordando às 4h30, pensando tudo que eu tenho que fazer. Ai, que bom que não sou só eu, então. Que eu acordo cedo, já vou levantar porque preciso fazer as coisas, meu Deus. Pronto. Yasmin, amada, querida, nós estamos fechando já. Salva no IGTV para eu ver depois. Claro. Tu tá me enxergando ou continua não me enxergando? Tá super bom. Não, logo melhorou. Ai, meu Deus. O que será que aconteceu? Eu venho para cá, para o meu consultório, porque aqui é super bom, não sei o que foi o que aconteceu. Não, queremos agradecer a presença de todos vocês, todas e todos que participaram. Foi um prazer. Eu digo que essas lives nos ensinam a falar melhor, a nos colocar na frente da câmera, desinibir. Porque eu sou muito tímida no fundo, não é? Não sei. Eu sei ensinar os outros, mas eu mesmo sou tímida. E a troca, tantas coisas que a gente fala, que a gente diz e que a gente conversa entre a gente e com tantas pessoas que estão aqui e as pessoas que vão nos ver depois, né? Que não nos viram aqui, mas poderão nos acompanhar depois. Então, muito obrigada pela presença de todos. Beijo grande. Obrigada. Quero agradecer a minha equipe que me ajuda sempre, Ju Pano, que está aqui, Juliana Pano. Agradecer ao Dr. Jorge, todos os professores, Sara, Raquel, Dr. Gerson, doutora Renata, todo mundo que abrilhantou esse belo curso. E doutora Yasmin, maravilhosa, obrigada por ter aceitado esse desafio. E o mais bacana é sentir que tivesse muito prazer em fazer o curso. Fica feliz. Um dia eu estou tão feliz. Então, isso me deixa também muito feliz e animada, porque eu adoro reunir pessoas. Muito obrigada. Alguma coisa mais você quer dizer, minha querida? Não. Só lembrar que estamos Beijo, juntos no sábado. Estaremos juntas. Beijo, pessoal. Boa noite. Em Porto Alegre, nós estamos numa fase bem difícil, então cuidem-se. Quem puder, fique em casa. Beijos, boa noite, muita saúde para todos. Obrigada, professora Yasmin. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.